Eu recebo aqui na Rádio Justiça a participação do Dr. Nereu Domingues, ele que é advogado especialista em gestão jurídica de grandes fortunas e vai conversar conosco sobre a lei de repatriação. Advogado Nereu Domingues, especialista em gestão jurídica de grandes fortunas, eu quero primeiramente agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu, da mesma forma, Pedro, agradeço a oportunidade da rádio e espero poder contribuir aí com o conhecimento para os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Nereu, já partindo do princípio, o que é a lei de repatriação? A lei da repatriação, ela trouxe uma oportunidade para que os brasileiros ou residentes fiscais no Brasil, inclusive então estrangeiros que aqui residem, possam regularizar ativos, bens que detêm no exterior e que não estão regularmente declarados junto à Receita Federal ou junto ao Banco Central Brasileiro. Agora, essa legislação, o que o senhor já também poderia trazer aqui ao assunto sobre as críticas e elogios, tem algo nesse sentido também? Sim, eu penso que a oportunidade é interessante. Nós já tivemos uma primeira edição da lei, que encerrou em 31 de outubro do ano passado. Eu, particularmente, tive a oportunidade de atender 210 casos da lei da repatriação e vi que no atendimento dessas pessoas eu estava não diante de direito ou contabilidade, mas estava diante de pessoas que tinham uma dificuldade emocional muito grande no processo de decisão. Então eu estava atuando muito mais, às vezes, como um terapeuta do que propriamente como um advogado ou contador. E eu destaco isso para dizer que dentro do universo de pessoas que estão regularizando ativos através da lei da repatriação, realmente nós temos muitas pessoas de bem, até porque a própria lei restringe a adesão, a regularização de ativos que tenham sido adquiridos de forma lícita. Certo. Então, quando a pessoa, ao aderir à lei de repatriação, doutor Nereu Domingues, ela tem que comprovar que aquele dinheiro ele é proveniente de atividades legalizadas e que, lógico, o dinheiro sujo que quando é remetido ao exterior, principalmente aqueles que ficam em paraísos fiscais, estes sim também não poderão ser contemplados, né? O fato do recurso estar em paraíso fiscal, não significa necessariamente que ele tenha uma origem ilícita. Então é preciso verificar a origem do recurso e caso a origem seja lícita, caso também a pessoa não esteja impedida de se utilizar do processo de adesão, quais são as pessoas que estão impedidas, tá? Aquelas pessoas que ocupam eventualmente cargo público ou cargo eletivo, o que genericamente a gente chama de politicamente expostos, esses estão impedidos de aderir. Então, independentemente do local onde esteja este ativo, se ele está diretamente no nome da pessoa no exterior ou através de uma empresa estabelecida em paraíso fiscal, se a origem é lícita e se ele não está impedido, se ele não é um politicamente exposto, ele pode fazer a adesão ao regime da regularização cambial e tributária. Doutor Nereu, e quando, por exemplo, se o governo edita esse tipo de norma, permitindo ali que as pessoas que possuem capitais no estrangeiro trazerem de volta ao país, ele abre mão de certos tributos em cima daqueles valores, mas, por outro lado, ele aquece aqui a economia com a injeção desses recursos, então é nesse sentido, ele faz uma troca, ele deixa de tributar de uma certa forma ali, penalizando as pessoas que omitiram essas fortunas, mas por outro lado, ele consegue trazer mais uma segurança ali para o contribuinte que tem esse dinheiro no exterior? Perfeitamente. Eu digo que é uma lei, que oportuniza, que traz benefícios para os dois lados, tanto para o brasileiro, para o contribuinte brasileiro que está diante de uma situação irregular, ele tem uma oportunidade única para a regularização dos seus ativos, e de outro lado, a Secretaria da Receita Federal, o governo, em última análise, também tem aí a oportunidade de uma arrecadação extraordinária, que inclusive tem percentuais aí muito superiores a iniciativas que, nesse mesmo sentido, que foram implementadas em outros países. Tivemos, por exemplo, Itália, que foi 5% na sua primeira edição, e aqui nós estamos diante desse novo regime, aí, o segundo período de adesão, um percentual de 35,25%. Então isso
de fato proporciona uma arrecadação extraordinária, bastante importante também para o nosso governo. E, doutor Nereu, a pessoa que está decidindo aí por aderir ou não à lei de repatriação, qual que é a dica que o senhor deixa? É justamente ter um assessor, uma pessoa confiável ali trazendo algum suporte jurídico para saber se é viável ou não estar aderindo à iniciativa? Exatamente. É muito importante que a pessoa procure um profissional especializado com conhecimento tanto na área do direito tributário, direito criminal, como também na área de contabilidade. Essa assessoria ela é bastante importante, haja vista principalmente o tamanho do investimento que estará sendo feito. 35,25% de todo o ativo será destinado à Secretaria da Receita Federal. Então é muito importante que essa adesão seja feita corretamente para que a pessoa não venha a ter problemas adicionais no futuro. Só para concluir, então, doutor Nereu Domingues, também a gente teve a informação aqui que o senhor escreveu um livro sobre o assunto. Já poderia também deixar aqui o caminho aos ouvintes sobre quem quiser aprofundar o assunto e ter aí também contato com a obra? O título da obra é Crônicas da Lei da Repatriação. Esta obra está disponível nas principais livrarias ou também por meio eletrônico. As livrarias, por exemplo, a Amazon disponibiliza o livro tanto físico como em meio digital. Este livro, ele traz uma primeira parte, que são crônicas, são 18 pequenas histórias sobre pessoas que já participaram do processo de adesão na primeira oportunidade, e a segunda parte do livro, ele traz orientações sobre o dia seguinte. Bom, fica aí a dica aos ouvintes da Rádio Justiça. Nós conversamos aqui com o advogado Nereu Domingues, especialista em gestão jurídica de grandes fortunas, que conversou conosco sobre a lei de repatriação. Doutor Nereu Domingues, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Mais uma vez, eu também agradeço a Rádio Justiça e todos os ouvintes.